às Protox, conversas profissionais. Hoje iremos falar sobre ventilação mecânica controlada e a sua importância nas habitações e instalações que utilizamos. O meu nome é Sandra Sousa, sou um dos membros da equipa Sanitop e comigo tenho o engenheiro Nuno Parreira e o André Ferreiro para nos falar sobre este assunto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, bom dia. Engenheiro, comece por si, para falar um bocadinho sobre si e sobre o que faz. Formei-me em Engenharia Mecânica. O meu percurso profissional passou pela parte da instalação. Integrei inicialmente os quadros de uma empresa de construção civil, onde nos deparámos com todas as questões associadas à instalação de sistemas de ventilação, de climatização e por aí fora. Segui desenvolvendo a atividade no ramo da fiscalização e projeto de instalações da AVAC, que é o que me dedico hoje em dia. Muito bem. André, faço a mesma questão? Muito bem, bom dia. Eu neste momento faço parte da equipa da Sanitop, sou gestor de produto para a área da ventilação, em que dentro das minhas funções tenho o apoio a colegas dentro da Sanitop e instaladores, inclusive formação, e tentar apoiar o máximo possível na parte da instalação, juntamente com os colegas da marca que representamos, que é a Aldes. Tentamos dar o maior apoio na parte do projeto, quando solicitado, ou também na parte da instalação e situações que possam surgir das próprias instalações. Estão dois especialistas aqui da ventilação. Quase. Aproveito também para lhe perguntar, para nos falar um bocadinho do que é a ventilação, dar assim uma nota introdutória para percebermos. Muito bem. Aqui a questão é que a ventilação, que se fala na ventilação, é a renovação do ar no interior. É importante que o ar do interior das habitações seja renovado. E renovado por um ar fresco. E aqui fresco, não é fresco frio, é um fresco puro, não é? É um fresco, agora nesta altura é um ar fresco frio, não, mas interessa que seja um ar puro. E esta ventilação tem que ser provida através de ventiladores mecânicos e controlados. Um ventilador que vai estar a trabalhar essencialmente 24 horas por dia, para conseguir ter uma ventilação maior, ou idealmente seria assim, em que vai ter grelhas de extração para o exterior e vai ter grelhas de insuflação também, que vem do ar do interior. Existem equipamentos que conseguem fazer com que haja um aproveitamento de calor, como a ventilação de duplo fluxo, em que o ar do interior vai pré-aquecer com o ar que vem do exterior, de maneira que não venha tão frio. E, inclusive, com filtros e tudo isso, consegue eliminar odores existentes da rua, da odor que venha do exterior para o interior, e bactérias como infiltração. Portanto, isso é feito através de uma ventilação mecânica e de mecanismos automáticos. Ok, pegando agora nesta nota introdutória do André, pergunta-se, Sr. Engenheiro, porquê é que a ventilação é tão importante, até a nível doméstico e não só? Tanto a nível doméstico como a nível comercial, a ventilação é de extrema importância porque é o que nos permite ter qualidade no ar que respiramos. Como é natural, os edifícios, numa tentativa de melhoria de conforto térmico, apenas vocacionado ou virado para esse ponto, na década de 80, 90, o que surgiu foi maior conforto térmico, não acautelando claramente a qualidade de ar no interior dos edifícios. Como nós sabemos que a maior parte do nosso tempo é passado no interior dos edifícios, seja enquanto trabalhamos, seja enquanto descansamos nas nossas casas, o que acabou por surgir foi a verificação de que, para além de eu construir edificações eficientes, estava a começar a ter o problema dos chamados edifícios envelhecidos. Ou seja, a qualidade de ar no interior não era adequada, as pessoas perdiam capacidade de repor energias enquanto descansavam, perdiam capacidade produtiva, porque não conseguiam ter concentração nem um perfeito desempenho, e a partir daí o fenómeno passou a ser estudado. Então surgiu a grande necessidade de garantir uma boa qualidade de ar interior, que mede vários parâmetros, entre eles, por exemplo, a taxa de saturação, o CO2, que nós libertamos, o vulgo dióxido de carbono, que nós libertamos e que nos permite ter uma noção exata ao qual o nível de qualidade de ar interior que eu tenho presente no meu espaço. Isto implica, com toda a evolução que a construção teve na década de 80 e 90, tornar todos os edifícios mais estanques,
o que obrigou à colocação de ventilação mecânica. Essa ventilação mecânica provocou, entre aspas, um extra consumo de energia elétrica. Então nós tínhamos que reduzir esse consumo. Ao reduzir esse consumo, uma das ferramentas que nos surgiu é precisamente a recuperação de calor. Exato, só pegando aqui numa nota, acho que também é importante referir o facto de não haver renovação e excesso de dióxido de carbono dentro das habitações faz com que haja uma fadiga muito maior e não conseguimos ter níveis de produção e de descanso como deveríamos ter numa situação normal, certo? Claramente. É uma das razões importantes também da ventilação. Mesmo até a nível comercial, a nível empresarial, se tu não tens uma boa ventilação, não tens um bom ar, acabas de te tornar muito mais cansado. E até mesmo numa habitação, se o ar não é renovado, durante a noite, quando estás a descansar, na realidade não estás a descansar, porque o ar não há renovação de ar. Então aproveito e pergunto quais são os tipos de ventilação mecânica que existem? Neste momento podemos falar em dois tipos de ventilação mecânica. Há uma que é uma ventilação, uma extração pura e dura, que é simplesmente a extrair o ar, a máquina de ventilação faz a extração do ar do interior da habitação. Sendo que preferencialmente dos locais onde existem maior probabilidade ou maior concentração de poluentes e garantir a admissão de ar nos sítios onde há permanência de seres humanos. Precisamente, exatamente. Deveria ser esse. E pelo menos tentamos com que assim seja e tentamos pelo menos formar as pessoas e nos projetos que o GF também faz, acaba a ser exatamente por aí. Só que nesta questão do fluxo simples, a admissão do ar, portanto, o ar que entra é através de grelhas ou entradas naturais e que muitas vezes não são controladas. Quando não são controladas, acaba por entrar também o frio, que está no exterior, entra também alguma umidade que possa haver na rua, né, em zonas mais úmidas. Inclusive, podemos também falar em determinados odores que possam entrar na habitação. Para quem diz odores, diz, por exemplo, a questão de incêndios, por exemplo, que às vezes incêndios florestais, acaba por entrar tudo aquilo, porque não deixa de ser abertura. Outra situação para combater esta questão da ventilação simples fluxo é o duplo fluxo, que chamamos, para referir, que a recuperação do calor. Ou seja, as casas estão climatizadas e estar a fazer uma extração e agarrar nessa climatização, colocar lá fora e entrar um ar completamente frio, novo, acaba a ser um desperdício de energia muito grande e um custo enorme também para as habitações e para as famílias. Então, esta questão da máquina de duplo fluxo faz com que o ar seja extraído da mesma maneira como onde haja mais necessidade e que o ar fresco é entrado, é insuflado nos quartos, por exemplo, nas salas onde as pessoas costumam estar mais tempo. O ar que é extraído passa dentro da máquina, há um permutador que faz a recuperação de calor e o ar que vai para o exterior vai direto sem nada, vai direto, simplesmente. Então essa seria uma solução adequada para as habitações? Sim, eu acho que sim. Na minha opinião, acaba por ser uma solução mais adequada para as habitações. Porque esta questão da recuperação de calor é uma questão também económica do próprio sistema. E depois é um sistema completamente fechado, é um circuito completamente fechado, ou seja, para o exterior e passa tudo pela máquina, dá filtros, mesmo a questão dos barulhos, dos ruídos exteriores, acabam por ser abafados, digamos assim, para a própria máquina e não entra como se fosse uma grelha simples para o exterior. E assim temos o ar renovado e sem incómodos. Sim, acaba sempre por aí. A nível de obrigatoriedade e controlo, o que é que se aplica, Sr. Engenheiro? Nós temos a obrigatoriedade de renovar os volumes de ar interiores de todos os espaços com permanência humana considerável. Sejam habitações, sejam comércios, serviços, edifícios, escritórios, onde existir permanência humana, deve ser garantida a boa qualidade de ar interior. Como o próprio nome indica, se está no interior, acaba por se degradar e tem que ser renovado. A grande questão é como é que fazemos essa renovação. Se já demos, há umas décadas atrás, ou há uns anos atrás, o passo de tornar os edifícios e as habitações, do ponto de vista térmico, mais confortáveis, agora, como é que eu introduzo uma ventilação que, enquanto o frio e a sensação de frio e calor, qualquer ser humano tem percepção, o que acontece é que, em relação à qualidade do ar interior, nós só percepcionamos quando ela está verdadeiramente degradada. Quando temos
dores de cabeça, acordamos cansados, não, estamos a trabalhar, temos que fazer mais pausas e muitas vezes nem ligamos isso à falta de ventilação, mas ela existe. A solução tem que ser uma solução que, sem diminuir o conforto térmico, permita melhorar a qualidade de ar. E, evidentemente, eu não consigo isso abrindo janelas de uma forma aleatória ou provocando extrações fortes localizadas em que as pessoas sintam desconforto. Porque, nesse caso, a tendência natural de qualquer ocupante ou qualquer utilizador é eliminar esse desconforto. Consigo fazer isto à custa da recuperação de energia. Ou seja, o tema é simples. Eu gasto energia para climatizar um determinado espaço, sou obrigado a ventilá-lo e porquê deitar uma parte considerável ou muito considerável dessa energia fora, para o exterior, e não recupero? Então eu tenho que recuperar. Consigo ter uma eficiência energética acrescida. Com uma única questão. Eu tenho que garantir que todo o ar que eu digo que não está em condições de ser respirado, falando bom português, Exatamente. que ao passar por essa coisa mágica chamada recuperador de calor, que não se vai mesclar ou misturar com o ar que eu estou a captar no exterior a meter lá dentro da habitação, a insuflar. Então, para isso, eu tenho que ter sempre dispositivos que me permitam ter uma pressão positiva do lado em que eu trago, entre aspas, o bom ar e uma pressão menos positiva ou negativa do lado da minha extração. Porque se algo correr mal, corre sempre do lado do bom ar para o mau ar e não ao contrário. Porque houve erros também de concepção e construção, há uns anos atrás, e ainda hoje em dia encontramos isso, em que esse princípio não era salvaguardado e o que acontece é que as pessoas nos quartos sentiam os odores e os vapores das casas de banho, sentiam cheiros de cozinha e isso também ninguém quer. Não, nem pouco mais ou menos. Não é? Todos nós sabemos, correto? Se não morávamos dentro das casas de banho. Exatamente. E não faz sentido, é ao contrário. Por isso, acautelando esse princípio, tendo a noção que a energia representa uma fatura para as famílias e para as empresas cada vez com maior peso, nos dias em que correm, a recuperação de calor surge como algo que não é um luxo, é apenas algo fundamental. Sim, e mesmo essa questão do investimento, que às vezes as pessoas pensam que é um investimento grande, acaba por não ser, porque há mais esta recuperação de calor, esquecem-se que se eu não tiver esta recuperação de calor, eu estou a agarrar no meu dinheiro e estou a tirar fora simplesmente. Estou a extrair lá para fora e estou a meter ar frio. E esta recuperação acho que é fundamental. Portanto, é um bocado desmistificar, é um investimento muito grande e depois vai ficar, e não pensar isto num custo, mas como um benefício rápido. Nós hoje em dia já a fazer estudos de payback, estudos de amortização de investimentos e afins, seja uma habitação, um edifício de serviços, escritórios, nós já ultrapassamos um bocadinho a questão dos 20 anos. Hoje em dia os edifícios são calculados a 50 anos. Claro que com taxas e agravamentos de manutenção, de operações e afins, mas hoje em dia nós já pensamos nos edifícios no mínimo com 30 anos. Ou seja, a recuperação de calor, tirando casos excepcionais em que eu tenho ar extremamente contaminado, basicamente nós dividimos isto em 4 classes, ETA 1 a ETA 4. Isto pode ser assim um bocado estrangeiro para alguns, mas eu posso chegar em certas situações, eu posso necessitar de recuperadores adiabáticos e então passo a ter outros consumos. Sim, claro. Que deixa de fazer sentido. Mas para a esmagadora maioria das utilizações, seja habitação, comércio, serviços, com recuperadores de fluxos cruzados, eu consigo resolver e dar resposta à legislação nacional e europeia de uma forma capaz. Capaz. E exatamente isso que se pretende. É não pensar, lá está, é não pensar isto não como um custo, mas como um benefício, porque será um equipamento que está para funcionar sem qualquer tipo de problema durante muito tempo. Sim, que ao fim de meia dúzia de anos está amortizado, acaba no por ser máximo. por aí. E mesmo achando que está um equipamento ligado 24 horas a uma energia elétrica, são ventiladores que estão já de tal maneira eficientes também, a nível de consumo de energia, mas mesmo que haja um incremento ligeiro no fator de energia elétrica, acaba de haver uma maior poupança na parte do aquecimento, porque o aquecimento é uma fatia muito grande nas habitações.
habitações e empresas é uma coisa importante porque ninguém gosta de passar frio ou passar calor, principalmente quando está a trabalhar. E ser uma coisa equilibrada. Ser uma coisa Porque equilibrada. Um dos grandes fatores que provoca o despesismo energético, entre aspas, tem a ver, por exemplo, com a eficiência de ventilação. Eu, se não tiver uma boa renovação de todo o volume de ar de um espaço, e se estiver limitado e a ventilação em si não ocorrer na totalidade, o que acontece é que eu tenho que aumentar os caudais de ar. E acabo por ter equipamentos maiores, equipamentos mais, consomem muito mais energia, muito mais onerosos para quem os adquire. Claro. E, na verdade, fico mais mal servido. E isto é um fator Sim. preponderante, Claro. porque eu tenho que ter o mínimo de caudal possível com o máximo de eficiência de ventilação. Exatamente. Esse é que é o ideal, não é? E esse equilíbrio é que às vezes não é fácil, mas chegamos lá. Aproveito também para perguntar quais são os valores de referência que se tem que cumprir numa habitação, a nível de ventilação. O que se deveria de cumprir. Ou se deveria de cumprir, exato. A legislação em vigor, em Portugal, dá-nos uma ideia clara. Eu dizia-lhe assim, uma regra de base para termos uma noção. Devia renovar 40% do volume de ar. Isto é assim aquele primeiro, o chamado ábaco rápido de dimensionamento. Agora, temos de ter uma noção, é que, apesar de nós sermos um país com um clima bastante ameno, nós temos diferenças muito mais consideráveis de temperatura, de inverno e de verão, do que nas estações intermédias. E o que a nossa legislação nos está a obrigar é a conseguir efetivamente a ventilação, mas não é a qualquer custo. Tem que ser sempre balanceado com o gasto energético ou o consumo energético que essa ventilação nos vai proporcionar. Facilmente chegamos a cálculos em que eu teria que ter algo parecido como um determinado caudal de verão e um determinado caudal de inverno, ou ainda mais rebuscado, seria dizermos que mesmo numa habitação, eu de inverno tenderia a ventilar próximo do meio do dia, porque é quando a temperatura estaria mais próxima da minha temperatura de conforto interior, e de verão tenderia a fazer aquilo a que nós chamamos o free cooling, que ventilava durante a noite e aproveitava e à boleia, como nós chamamos, arrefeceria a própria habitação. Isto depois requer algum cálculo, algum estudo, algum know-how para conseguirmos acertar tudo isto e sem onerar de uma forma astronómica um sistema de ventilação à custa de um sistema de controle. Exatamente. Exatamente. Por acaso, essa questão do free cooling é uma particularidade que esta máquina tem precisamente a questão de ter um bypass de passagem que é precisamente para fazer essa situação de um arrefecimento da habitação. Ou free heating. Ao free heating. Exatamente. Isso acaba sempre aí. Estes são alguns exemplos de equipamentos que Sim. existem e que outros equipamentos é que Sim, existem e que temos. A Sanitop neste momento representa uma marca que é a Aldes, é uma marca francesa, está no mercado, é uma referência na área da ventilação e qual a Sanitop representa. E, essencialmente, nós trabalhamos muito a parte do doméstico. Alguns espaços comerciais, pequenos escritórios, alguma coisa parecida, nós estamos a falar em centros comerciais, estamos a falar na questão de doméstica para já. A Aldes também tem soluções desse tipo também, inclusive de desenfumagem e de espaços maiores. A Aldes é uma referência e muitas outras marcas acabam por copiar. Se calhar até bem, não é? Porque se alguém está a fazer bem, vamos copiar aqueles que estão a fazer bem, não é? Depois vamos fazer algumas melhorias, certamente, mas quando as outras marcas fazem melhorias, a Aldes também vai tentar fazer sempre uma melhoria maior. Neste momento vamos estar a falar em duas gamas, podemos falar assim, que é a simples fluxo, aquela de ventilação pura e dura, que é a Easy Home, que tem vários, que faz extração. É um circuito fechado de extração, e que é extraído o ar do interior das habitações, nos espaços que mais necessita, como a Parreira disse bem, e coloca para o exterior. E depois existem vários tipos de controle. Existe uma máquina completamente puramente automática, que ligas e está tudo bem. Existem as higroreguláveis, tendo em conta também as questões de umidade. Existe uma mais avançada, mais tecnológica, vamos chamar assim, que é a Pure Air,
que acaba por funcionar também, tem mais modos de velocidades, e mais velocidades, acaba também a ser controlado através de aplicações e tudo isso, para ter um maior controle da máquina. E depois passamos para aquela que, se calhar, para mim, e acredito também para o Guilherme, faça mais sentido, que é a parte da recuperação de calor. Ok, é um pequeno investimento um bocadinho maior, mas pelas razões já falamos aqui, acaba por ser mais vantajosa, porque é uma máquina que aqui estamos, não é? Que é a Inspire Air Top, que acaba por ser uma máquina que faz a recuperação de calor, com altos níveis de eficiência, possibilidade de colocação de filtros, de vários filtros, de partículas finas, filtros de compostos orgânicos voláteis, passando pelas próprias tubagens que são usadas, que são surgidas também, tubagens antibacterianas, ou seja, quando fazemos a insuflação do ar nas habitações, queremos que ele seja o mais puro possível, isso acaba por ser importante. E quando se diz puro, também fala também livre de bactérias, e hoje em dia, mais do que nunca, falamos na parte com toda esta situação, falamos de tentar ser o mais filtrado, o mais ventilado e de proteção possível, e acabam por nos ajustar. E acima de tudo, o grande permutador que esta máquina também tem, houve uma evolução do ano passado para este ano, arranjar um permutador maior que consiga ter uma maior eficiência energética, ou seja, recuperar esse calor, aquele dinheiro que estamos a meter lá fora, não, fica dentro da máquina, não é uma lavagem de dinheiro, não é, mas ali uma renovação, e esse dinheiro volta a entrar aqui para dentro da nossa casa. Portanto, há essa uma espécie de investimento a longo prazo. É um longo prazo e dá para recuperar sempre. É longo prazo, mas é um investimento rapidamente recuperável. Exato. Não é? Porque se eu pensar que estou a aquecer, principalmente à altura do inverno, se pensar que estou a aquecer uma habitação e aquecer uma habitação é um custo tremendo, seja ele a gasóleo, seja elétrico, seja que tipo for, e fazer uma instalação simples, eu estou a agarrar naquelas notas de 50 euros, não sei, é vê-las a voar pela janela fora ou pelo tubo da máquina fora, não é? Quer dizer, acaba a ser um bocado por aí. Então nós não queremos isso. E é isso que temos que também fazer ver esta parte da recuperação do calor. Então, e nós temos esta marca dá apoio também técnico, consegue apoiar também projetistas e instaladores, quando há dúvidas, projetos maiores, da parte de dimensionamento e cálculo, eles dão-nos um grande apoio, e também temos nas nossas instalações a possibilidade, como temos aqui na academia, onde nós estamos, de dar formação e ajudar os nossos clientes a programar uma máquina de maneira que façam os erros também cá connosco, aprendamos tudo juntos e depois quando vamos para um cliente estamos muito mais formados, temos muito mais informação acerca dos equipamentos e, acima de tudo, acerca da importância da ventilação, que é o que estamos aqui hoje também a falar. E podemos dar os melhores conceitos. Engenheiro, aproveito agora para fazer um resumo final porque quais os aspectos a considerar para melhorar a ventilação nas habitações? Eu recuava um bocadinho. Primeiro, refiro, é essencial ventilar os espaços. E esta questão do Covid-19 e estas pandemias só nos vieram dar força em tudo o que nós dizemos já há muitos anos. Aliás, a própria ADN e a certificação energética surgiram inicialmente em 2005, logo com a vertente térmica e a vertente da qualidade do ar interior. Eu, quando fui tirar as formações que me permitiram ser perito qualificado, surgiu logo como a componente térmica e a componente de qualidade de ar interior. Okay. Acabou por ser sempre o filho mais maltratado no meio desta questão dos AVACs, mas que agora despertou o interesse geral das pessoas e que só nos vem dizer o que está a acontecer na realidade. Uhum. Então, mostrou-nos que é essencial renovar, mas não é renovar de qualquer forma. É renovar de uma forma equilibrada e eficiente. Tem que se garantir que o volume de ar dos espaços ocupados é efetivamente renovado, não apenas um determinado compartimento, um determinado canto, não apenas acima dos 2 metros, abaixo do meio metro. Isso nada nos interessa. Tem que haver uma boa estratégia de ventilação para conseguirmos garantir que o ar tem uma perfeita qualidade, conseguirmos reduzir aos caudais de ventilação para não termos quantidades de ar megalómanas a circularem dentro dos edifícios e para permitirmos ter eficiência energética. Uhum. Ou seja, está na moda hoje em dia falar na sustentabilidade. Sustentabilidade aplica-se a tudo. Sustentabilidade financeira, sim, social, económica. É um chavão que encaixa em qualquer conversa. Mas tem que existir
a sustentabilidade dos edifícios e que passa também pela sustentabilidade da climatização, da ventilação e da qualidade de ar e bem-estar, o chamado well-being. Exatamente. Correto? A partir daí, ou tomamos decididamente o passo, ou continuamos a correr atrás do prejuízo. É isto. Sim, e às vezes acaba por acontecer, muitas destas coisas, porque também algumas coisas que você já foi dizendo, às vezes pensamos nestas situações, nestas e noutras, quando alguma catástrofe já aconteceu. Sim. Não é? É uma coisa, não é? Acaba por acontecer essas coisas, ok, não é, a qualidade do ar interior não é só de agora, já existe legislação, os peritos qualificados, já se falava na qualidade do ar interior, mas acabava a ser um parente pobre de toda aquela parte de certificação. Neste momento, se calhar já não é bem o parente pobre, se calhar é o parente mais importante. Muitas vezes esquecemos que aquele que dá menos importância acaba sendo mais importante. E hoje em dia, mais do que nunca, falamos na ventilação e na qualidade que temos de ter também nas nossas casas, porque as casas são cada vez mais fechadas, e a qualidade E parâmetros de como produtividade. o CO2, Sim. ou seja, o que nós poluímos o ar, parâmetros como partículas respiráveis, partículas inaláveis, algumas delas que começamos a notar alguma dificuldade no nosso sistema respiratório e não percebemos porquê, não é? Tudo isso, se não tivermos uma ventilação eficiente, vamos notar com toda a certeza. Sim, não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma. Ok, muito bem. Tendo em conta o que foi aqui explicado, existe mais alguma coisa que queiram acrescentar sobre este assunto? Não, aquilo que eu posso dizer, né, é aquilo que, como disse bem, que há 50 anos os avós tinham aquela ventilação, as castelarias, as entradas de ar e abria-se uma janela, está tudo bem. Né? Referi que a construção houve uma evolução muito grande, as castelarias são cada vez mais eficientes, termicamente eficientes, houve uma necessidade de poupança energética, mas depois houve essa necessidade de ventilação e as casas fechadas não respiram, temos diversos problemas respiratórios e não só, e esta qualidade de vida que temos vindo aqui a falar, acaba por ser importante ressalvar isso. Essa é bem importante, até porque a poluição tem aumentado, Sim. Portanto, convém sempre, está tudo ventilado. Exatamente. Resta-me agora agradecer aos dois por terem vindo a Eu é que estas agradeço o convite. Talks e vemo-nos numas próximas Talks. Obrigada por nos terem acompanhado. Santo. Oferecemos soluções.